30, daremos início agora à nossa reunião pública. Alguém chegando a casa pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Qualquer dúvida pode falar comigo ao final da palestra, tá? Hoje teremos o prazer de receber a nossa amiga Carla Pinto, que nos falará do tema paciência. Eu farei o preparo do livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Lição 39. Em que perseveras? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Está em Atos. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um púgilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo? Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? As oportunidades do Senhor continuam fluindo, incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos, na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imatabilidade do Cristo. Então, meus irmãos, nesse momento, aqueles que se sentirem à vontade, que fechem seus olhos, vamos acalmar nossos corações, nos integrarmos com essa harmonia que essa casa nos proporciona, que quando passamos por aquele portão, já estamos aqui sendo recebidos por essa espiritualidade que prepara esse ambiente com tanto carinho e nos acolhe a cada um. Acolhe a cada coração que aqui chega com as suas aflições. Que a nossa amiga Carla hoje esteja intuída para nos passar o melhor dos seus estudos e que estejamos sempre com os nossos corações e mentes abertos para receber tudo aquilo que precisamos nesse momento. Que o Senhor esteja conosco nessa noite. Graças a Deus. Graças Passo a palavra a Carla agora. Obrigada. Boa noite. Que o Mestre Jesus possa, obviamente ele está aqui, né? Já que estamos todos aqui juntos. Os bons espíritos também aqui estão. Aqueles que nem tanto também vieram, que precisam muito também, a começar por essa aqui que vos fala. Mas eu ainda estou encarnada, tá, gente? Fica tranquilo. Bom, hoje me convidaram, primeiro agradecer, né? Sempre o convite aqui do centro. Eu frequentei esse centro aqui há muitos anos. Hoje eu estava até fazendo uma conta vindo para cá, assim, é uma coisa assim, acho que 26 anos. E é sempre muito bom, né? Ser convidado assim para falar aqui um pouquinho, porque a gente
aprendeu muita coisa aqui, aprende todos os dias, porque a gente não deixa de estudar, a gente não deixa de estar vivendo, né? A nossa vida aqui é um grande aprendizado. E acho que a gente tem que começar a enxergar essas oportunidades. Porque estarmos aqui é uma grande oportunidade. E precisamos valorizar essa oportunidade. Agora, para que a gente passe bem por aqui, a gente precisa de uma coisa que eu garanto que todo mundo tem. Paciência. Garanto. Com certeza. Começar por mim. Pessoa paciente, pessoa que não é ansiosa, né? Pessoa que não horror. Mas faz parte do show, né? A gente vem aprendendo, a maturidade, os cabelos brancos também ajudam. Também tinha que ter alguma coisa boa, né, gente? Vamos combinar que cabelo branco, dor aqui, dor ali, tinha que combinar com uma coisa maneira, que é a gente ter um pouquinho mais de paciência. Olha só. Mas é óbvio, né, que não é tão simples, mas a gente precisa trabalhar isso. Então, esse tema está lá em Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive, ele é um item do capítulo muito curto, a paciência. Eu falei, meu Deus, só isso? Não é? Eu falei, não é possível que seja só isso. É claro, né, que são só pequenas frases assim que você vai desdobrando, e você desdobra, e você desdobra. Quando você vê que você tem 5 folhas preenchidas, 10 folhas preenchidas com o tema paciência. Mas vamos lá, eu fiquei na quinta, tá? Fiquem tranquilos, não vai demorar. Bom, a dor, lá no item 7, então, que é esse, a paciência, de bem-aventurados que são brandos e pacíficos, um espírito amigo, lá em Argue, 1862, logo ali, diz assim: a dor é uma bênção que Deus nos envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória no céu. Grifo meu, ok? Nessas horas, eu sei que é muito difícil, né? A gente, quando está no momento de apreensão, de dor, de perda, aí a gente faz assim, né? E aí, valeu, hein, cara? Tá tudo bem, ó. Tô sabendo que vai melhorar amanhã. Não é assim, né, gente? A gente, quando está vivendo uma perda, vivendo uma dor, seja ela física, moral, espiritual, a gente não tem esse discernimento tão tranquilo assim. A gente precisa melhorar. Não é despojada, assim, né? Relax, leve. Não. A gente não está no bar, né? Ou com os amigos numa pracinha. A gente está vivendo uma questão, seja ela qual for, não é? Então, é muito interessante que a gente precisa fazer o seguinte nessa hora. Isso é que é bendizer a Deus Todo-Poderoso, ok? O que devemos invocar aos bons espíritos, ou mesmo a Jesus, ou a Deus, aí cabe a você, né? Se vai ao Papa, se vai aos santos, enfim, não importa. Se vai ao Espírito Protetor, né? O seu Espírito Protetor, específico, o seu anjo de guarda, cada um vai dar o nome que quiser. O que devemos invocar então aos bons espíritos nesses momentos? Olha, eu não sei. Eu sei o que eu faço. E vou contar para vocês. Posso ganhar um dinheiro com isso, né? Na internet. Mentira. Brincadeira. Eu faço só o seguinte. Quando a coisa está muito ruim, a minha forma de bendizer a Deus Todo-Poderoso é olhar para o alto e perguntar assim: o que eu tenho que aprender com isso? Gente, isso é bendizer a Ele. Sabe? É você se colocar assim, cara, o que eu tenho que aprender? Porque não é possível, estou passando por uns perrengues pesados. O que é isso? Mereço isso? Ah, essa é uma coisa muito interessante. É merecimento ou é necessidade? É algo que a gente precisa colocar no coração. Eu não consigo dizer para uma pessoa que está sofrendo assim: ah, tu merece isso, tu merece. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa já está em frangalhos. E olha que eu sou meio patidérmica, tá? Assim, um elefantinho na loja de cristal sou eu. Mas nesse momento, no sofrimento do outro, a gente não pode fazer isso.
A gente tem que ter sensibilidade para entender que não é uma questão de merecimento, é uma questão de necessidade. Algo aconteceu no percurso desse irmão que faz com que ele, em determinados momentos, tenha algumas dificuldades. E aí, como sair dessa dificuldade, né? Ser paciente. Isso é o que eu estou dizendo, não, tá? É o espírito amigo. Pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, essa é a mais fácil. É claro, né? Tem gente que dá, assim como a volúpia. Agora tem gente que dá aquilo que às vezes nem tem, né? O que tem mais valor? A gente pensa. Mas há uma bem mais penosa, consequentemente, bem mais meritória, ou seja, bem mais valorizada, que é a de perdoar os que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e se submeterem à prova a nossa paciência. Ninguém tem, né? Ninguém na vida nunca tropeçou assim, esbarrou em ninguém que tira você do sério, né? Imagina. A vida então, gente, ela é difícil, diz o espírito amigo, bem sei. Constitui-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas, que acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Gente, vamos parar para olhar. Para onde? Quando eu olho para cima, né, eu tenho assim o ar é diferente, né, eu tenho uma forma de andar melhor, mais tranquila. Agora, se eu começar a fazer isso aqui, ó, é um pouco mais complexo. A minha visão é boa? Eu andando assim? Não. Quando eu olho para cima, e lembre que o para cima não é o nariz para cima. Não tem nada a ver com arrogância, prepotência, não. Tem a ver com respirar bem, ter boa visão, ter esclarecimento, ok? Então, vamos pensar, o que a gente tem mais na vida? Vamos botar os moços de cabelo e as moças de cabelos brancos, como eu. Não estou dizendo que a gente está com a idade não, tá? A gente só platinou o cabelo. Por gentileza, na sua vida, você acredita que você teve mais momentos bons do que momentos ruins? Bem ruins? Não quer me responder? Você não tem o cabelo platinado? Você mesmo que riu. Mais ruins. Mais ruins? Ah, jura? Será que você não está andando assim? Ó, vamos pensar, hein? Bora pensar nisso? Eu penso junto contigo. É importante, gente, a gente pensar nisso. Será que a gente teve ao longo de toda a nossa vida mais momentos bons do que momentos ruins? Ou o contrário? É importante refletir sobre isso. Mas isso vai depender da perspectiva de como você olha. Se você estiver olhando, querendo abraçar coisas muito boas, querendo melhorar, ter uma visão mais ampla do mundo, você vai ter uma perspectiva. Se você fizer isso aqui, você vai ter outra perspectiva. Então, é importante refletir sobre isso. Cada um é um. É assim que ela se sente. E quem sou eu para dizer o contrário? A única coisa que eu posso dizer aqui é que a forma de olhar pode estar comprometendo a visão. E é só. Ok? E para isso, claro, né, o fardo parece
quando você, né, age dessa forma, né, tente levantar a cabeça, o fardo vai parecer um pouco mais leve, né, do que quando a gente abaixa, que aí ele se torna um pouco mais pesado para cada um de nós. De qualquer maneira, nosso espírito amigo diz que temos que ter coragem. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Esta palavra resume tudo. E aí acabou, tá, gente? Mentira, não acabou. Acabou o item 7. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre paciência. Mas só para a gente entender que tem muito mais aqui dentro desses 4 parágrafos, pequenos 4 parágrafos, e pequenos mesmo, do que a gente consegue, assim, muitas vezes falar em 1h30. Não, desculpa, em 1 hora. Em 1 hora. Lá do Consolador, Emmanuel nos diz assim: aquele que conquistou a paciência, conquistou a si mesmo. Assim, quem está sob a ação de um problema qualquer, deve antes conhecer o problema, a sua origem e as soluções que deverão ser impetradas para a solução desse problema. Olha, às vezes não é tão simples, porque a gente tem um monte de mazelinha que nos acompanha, inclusive aquela que nos perturba a vida, que eu acho que é essa que nos causa mais problemas para a gente identificar o problema, conhecer o problema, que é o nosso orgulho. Raramente a gente consegue admitir algumas coisas para nós mesmos por conta do nosso orgulho. Todos nós temos limitações, isso é inegável. Todos nós temos virtudes, todos nós temos defeitos, pequenas mazelinhas, mas o orgulho, a vaidade, são probleminhas que nós temos de formação desde o início, né? A gente já vem com muita coisa agarrada na gente de outras encarnações, em outros momentos que a gente vivenciou, de outras vidas, que a gente vem tentando trabalhar. Hoje estamos aqui todos tentando mais uma vez, tentando melhorar, né? Tentando reconhecer, então, quando a gente está passando por algum problema, qual é esse problema, qual é a origem desse problema. Muitas vezes, eu já cheguei ao leito de algumas pessoas, já estive acompanhando pessoas de minha família, e falava assim: meu Deus, mas por que essa pessoa está passando por isso? Uma pessoa que nessa vida aqui foi tão boa, não fez mal uma mosca, né? Nada, parece que a pessoa era, sabe, não tinha o porquê da pessoa estar... Mas quem eu sou para fazer esse tipo de pergunta, né? Quem sou eu, né? Mas, assim, o que eu podia falar para essa pessoa é que ela tivesse paciência, tivesse tranquilidade, buscasse na oração, muitas vezes, amenizar a dor física, né? Porque tem muitas vezes que você não tem o que fazer. Porque às vezes a gente não compreende mesmo, porque não está dentro da nossa compreensão, no raio da nossa compreensão ainda. O porquê que determinada pessoa tem que passar por algumas situações. Muitas vezes, por conta até do nosso orgulho, como eu disse anteriormente, a gente escamoteia isso. Às vezes a gente até sabe, mas a gente dá uma tampada no sol com a peneira, que é para poder continuar vivendo, né? Mas isso vai ter um preço mais tarde. Então, como a gente vai ter esse conhecimento? Com paciência, ou seja, né, agir num estado calmo e tranquilo, sem perturbações ou agitações. É muito difícil você contar, né, vivendo uma situação, seja de dor física ou moral, você se manter equilibrado. Mas é o que vocês devem buscar. Na prece, por exemplo. Não adianta buscar solução. Eu quero que esse problema acabe. Não vai adiantar, meu amigo, não é assim que funciona.
O problema não vai acabar como um passe de mágica. Não, aqui não tem mágica. Não tem pode pilim pim pim. A gente já passou dessa fase, entende? Isso então, pelo conhecimento prévio das causas que nos rodeiam e nos visitam, né, vai fazer com que a gente possa, né, tentar ter um conhecimento melhor do que está nos afligindo. Normalmente, nós somos perturbados por enfermidades ou por situações adversas de relacionamentos, principalmente com familiares, com cônjuges, ou com o trato social, ou no centro espírita, né? No trabalho, não importa. A gente vai passar por situações sempre muito adversas, a gente vai ter contrários em muitos lugares. E essas pessoas não aparecem à toa. Aqui alguém deve ter tido um chefe carrasco na vida, né? Alguém que, meu Deus, parece que o moço acordou, ele acorda só para me perseguir, só para me perturbar. Não, gente, não é bem assim, mas enfim, alguma coisa vocês têm que acertar. É necessário entender, isso é muito importante, é necessário entender que ninguém é vítima de coisa alguma. Essa palavra, é claro, não estou falando aqui necessariamente de alguém que andando na rua sofreu uma bala achada e ela foi vítima de um ocorrido, tá? Isso, ok, foi vítima de um ocorrido. Mas também não é uma vítima. Ela precisou passar por aquele momento. Precisou da necessidade, não merecia não. Tudo o que nos ocorre tem então o quê? Uma necessidade. Não é questão de merecimento. Agora, o que mais nos aflige? Que, assim, a mim pelo menos aflige. É o tempo de duração da prova. Ah, gente, essa é braba. Porque o que a gente quer quando está com dor? Tomar uma Novalgina, 1 grama, dor de cabeça. Não é isso? A gente não quer tomar de 500, a gente quer tomar de 1, que é para passar rápido. Estou errada? Não. A mesma coisa acontece no mundo espiritual, acontece com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. A gente não tem paciência para aguardar. É claro que quem está sentindo a dor é que sabe, né? E isso é importante que a gente entenda. A gente não pode se arvorar. Eu sempre gosto de dizer isso porque isso é muito comum entre nós, seres humanos aqui, entre nós irmãos convivendo nessa terrinha, de achar que a dor do outro é sempre menor que a sua. Ou que você pode medir a dor do outro. Não pode. A gente fala assim, pô, fulano às vezes chega pra você, conta um caso como se fosse, né? Ai, meu Deus, eu tô com um problemão, não sei o que, aí você fica, acabou? Tem outra coisa? Não? Já acabou mesmo? Era só isso? Gente, você quer matar uma pessoa quando você faz isso. Não pode. Sabe, a gente tem que ter um mínimo de sensibilidade. Ter paciência, lembra lá do início? A caridade está envolvida nisso. A gente tem que ser caridoso com o outro. Para ele, aquele problema é muito grande, para ele está doendo muito. Tem gente que passa por coisas desde a tenridade, quando chega na vida madura, pô, pode cair o prédio, pode cair bomba, tá legal para ele. Tem gente que não, tem gente que nasceu, sabe, aquela pessoa que tudo deu certinho na vida, tudo deu certinho. Aí chega um momento que o bichinho, ele não tropeça não, gente, ele vai catar cavaco. Aí, amigo, para sair do buraco é muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque não tá forjado. O espírito não forjou ainda. Não criou calo. Então, cabe a quem está no entorno desses irmãos apoiar. Não é desmerecer. E isso, é claro, que para a gente fazer isso, principalmente aquele que está calejado já,
a gente tem que ter paciência. Porque às vezes a gente não tem. Porque a gente não enxerga da mesma forma, né? Bom, por exemplo, né, uma enfermidade. Na realidade, elas são necessárias para quê? Para drenar nossas mentes de atos infelizes praticados em outras encarnações ou até nessa mesma. Às vezes, quando dura um pouquinho mais, a gente tem que resolver nessa mesma. Tudo que fazemos fica arquivado na nossa mente. Se for uma atitude boa, servirá para expandir a centelha divina que existe em cada um de nós. Se for uma atitude maldosa, terá que ser expurgada da mente, o que normalmente acontece através das enfermidades. Então, a gente às vezes, quando olha para um enfermo e fala assim, por que essa pessoa está passando por isso tudo? De repente, a pessoa nem concretizou alguma coisa maldosa, mas pensava tanto negativamente, pensava tanto maldade para os outros, que aí, meu filho, esse a gente não vê, a gente não lê pensamento ainda. Então, amigo, aí na hora que chega uma hora que a conta chega. Tem que pagar a fatura para equilibrar as contas e poder seguir, ou seja, poder progredir no mundo espiritual, poder evoluir. Bom, do que então vai nos servir a paciência? Ela funcionará como um estado superior de consciência para superar a dor e a alteração tanto física quanto psíquica. Então, veja bem, se você em algum momento está passando por uma dificuldade e você se mune de paciência, você busca equilíbrio, você busca olhar para o alto, respirar devagar, você busca tentar entender o problema, é outra perspectiva. Você nesse momento vai ter outra forma, o teu psique, as tuas reações metabólicas, tudo vai melhorar. Mas se você tiver paciência, se você não tem paciência, se você se deixa levar pelo desespero, essa coisa fica mais complicada, porque aí você não enxerga nada, né? Eu sou uma pessoa que se o meu coração bater aqui, ó, o coração de alguém bate aqui? Bate às vezes, né? Tá com medo, tá numa situação difícil, aí bate aqui. Nossa, gente, isso é a pior sensação do mundo para mim, quando o coração bate aqui. Eu consigo pensar no quê? Em quase nada. Eu não consigo racionalizar bem, sabe? E aí eu tenho que me acalmar primeiro para eu poder tomar qualquer atitude. Todo mundo já ouviu falar que a gente não deve tomar nenhuma atitude muito séria com a cabeça quente, certo? Não deve casar, inclusive. Não deve emprestar dinheiro, né? Tem várias coisas que a gente não deve fazer de cabeça quente. Discutir de cabeça quente, né? Tentar solucionar um problema qualquer de cabeça quente. Não. Respira primeiro. Sai daquele ambiente. Busca um ambiente mais tranquilo. Porque se você entrar nesse caminho tortuoso do desespero, da angústia, da raiva, não tem volta. A coisa só piora. Não vai melhorar nada. Ah, mas eu sou assim. Síndrome da Gabriela, conhecem, né? Eu sou assim. Eu nasci assim. Eu cresci assim, né? Mas não pode. Tem que melhorar. Se a gente for para esse caminho, a gente não vai realmente atingir o que a gente precisa, que é evoluir. Existe também, então, é o próximo item, a dor da evolução, que se caracteriza por um estado em que o espírito passa por um processo de esforço, gerando ou não algum tipo de desconforto para adquirir outro estágio. Então, nós estamos cansados de ver aí, né? Pessoas muito diferentes, cada uma, né, tendo os seus percursos, subindo os seus degraus. Tem uns que têm uns degraus menorzinhos, os outros têm que subir quase uma montanha, né? Mas estão lá evoluindo, né? De qualquer forma, essa evolução vai sempre nos demandar paciência.
Porque ela também não vai acontecer no nosso tempo, nesse tempo aqui, que a gente quer que aconteça muito rápido, né? No caso de pessoas ou situações, né, a causa é sempre a mesma, ou seja, superar a dor, né? Daí a paciência para que as questões se resolvam. Uma vez resolvidas, a própria vida vai dar um encaminhamento, ou vai nos afastar da pessoa ou da situação que nos colocou daquela maneira, ou vão resolver de ambas as formas. Nas leis naturais também está escrito, né, que a cada um será dado de acordo com a sua obra. E isso é importante a gente perceber também, porque isso tem tudo a ver com da gente identificar aquelas causas dos problemas lá que nos estão causando, que a gente precisa da paciência. Ficou complexo? Não, né? Por quê? Porque dependendo do que eu planto, eu vou colher alguma coisa diferente. Eu não posso, não, ou melhor, necessariamente eu tenho que colher aquilo que eu planto, né? Se eu plantei limão, eu não vou, né, colher caju. Apesar de eu amar caju, mas não vai rolar. Mesmo hoje tendo assim vários híbridos, ainda não está rolando entre limão e caju. Então, a gente precisa plantar, né, semear tranquilidade, amor ao próximo, equilíbrio, fé. E a palavra central para mim sempre é equilíbrio. Para mim é uma das coisas mais difíceis da gente conseguir. A doutrina espírita, então, ela nos auxilia como? Ela nos capacita a agir com tranquilidade. Porque esse momento aqui é muito bom. Você está se permitindo parar, respirar. Eu não estou apertando o pescoço de ninguém, mas vocês estão respirando, vocês estão ouvindo alguns podem estar dormindo, e isso é importante às vezes a pessoa não teve um descanso durante o dia, quando chega aqui, dorme, você acha que não escuta nada? Escuta tudo. Eu não tenho o menor problema quando a pessoa dorme, sabe? Eu continuo falando normalmente, porque eu sei que aquela pessoa está precisando daquele repouso, daquele sono, precisa muito. Mas isso não significa que ela não está aprendendo. Ela está aprendendo, ela está se oportunizando o aprendizado, né? Então é nesse momento que a doutrina é muito boa para a gente, nos ajuda a ter paciência, nos tranquiliza, volta a gente, traz a gente para o equilíbrio novamente. Quando a gente se afasta muito, as coisas começam a não andar tão bem, começamos a ter um pouco mais de dificuldade. Então a gente vai, aí acontece algumas coisas, aí a gente volta, sabe? Aí volta, entra no trilho de novo, começa a estudar de novo, começa a entender melhor algumas coisas que precisamos para superar os nossos problemas diários. Aqui cabe ressaltar, então, outra coisa importante, né, que a doutrina espírita traz é essa condição da busca pela paciência na oração. Mas a gente tem que entender que existe uma diferença entre oração e reza decorada. Eu não tenho nenhum problema se você me disser assim, eu rezo 10 Pai Nosso, 2 Ave Maria, 3 Credo. Gente, não tem problema nenhum com isso. Nenhum problema. O que você não deve fazer? Nada aqui é pode ou não pode, não deve. Não deve fazer. É simplesmente falar da boca para fora. Repetir, igual um papagaio. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Não é o número de prece repetida que não foi nem você que construiu. Tá bem? Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Eu gosto muito da Ave Maria. Quando estou lá numa situação, rezo minha Ave Maria com fé. Rezo meu Pai Nosso com fé. Mas por que eu rezo com fé? Eu tenho que rezar com fé, sabe, com coração mesmo, cara. Sangrando. Não dá para simplesmente ficar repetindo. Existe uma religião aí, que eu não sei bem
esqueci o nome agora, que é uma imposição de mão assim, a pessoa fica repetindo umas coisas e vai nos hospitais, aí fica assim, sabe? Bota a mão e fica repetindo e conversando com outra pessoa aqui, ó. Outra coisa. Aí repete. Aí eu fiquei olhando para aquilo e falei, e assim? Como assim? Que isso? Que técnica é essa? Não entendo. Não tem concentração, não tem emoção. Gente, prece sem emoção? Não dá. Desculpa. Ainda bem que eu esqueci o nome da religião, que eu não quero nem lembrar. Porque não dá, prece sem emoção não dá. Você tem que, sabe, imprimir sentimento. Se você não imprimir o sentimento, bicho, não tem jeito não. Vai conseguir nada. Nada. Orar, então, rezar com impressão de sentimento sincero é o pedido, a palavra, o louvor ou o agradecimento que seja, que parte de cada coração. Na espiritualidade, olha só, todas as orações são ouvidas, catalogadas e providenciado o atendimento. Tudo de acordo, adivinha? Com a necessidade de cada um. E aí vem aquele famoso tempo. A necessidade de cada um. Isso é muito relativo. Cada um vai ter o seu tempo. O tempo para amadurecer, para entender, para passar por aquele percalço, para reconhecer, encontrar ferramentas para poder, superar, né? As necessidades, as dificuldades. Ou seja, mais uma vez a paciência entrando em ação. Ter tranquilidade para esperar, porque se tem conhecimento de causa. Assim, antes de se revoltar, xingar, agredir, é bom pensar. Mas a gente é sempre o contrário, né? A gente primeiro revolta, xinga, agride, aí depois a gente vê que não funcionou, aí a gente fala assim, bom, vamos mudar a estratégia. Não está funcionando dessa maneira. Mas isso é ação e reação também. A gente nem sempre está preparado, às vezes a gente toma um susto. Quem é que toma uma topada e fala, ai meu Deus? Não, eu não falo. Eu sou daquela que tem, sabe, o balãozinho que faz aquele monte de coisinha? Sou eu. Então, assim, é a primeira reação, gente. Isso é muito difícil. Quando você passa por um problema, inicialmente você vai ficar meio desarvorado, mas a ideia é que você, com os ensinamentos do Mestre Jesus, que você tenha o tempo, esse tempo entre o xingamento, a agressividade, seja mais curto, cada dia mais curto. E você aproxima mais o quê? A sua tranquilidade, a sua capacidade de perceber o problema, de tentar uma solução, de ser menos orgulhoso, menos arrogante, buscar as causas efetivas do seu problema. Colocar-se então como com a oração, por exemplo, né, você coloca-se como filho de Deus, sublimemente protegido por Ele, e que Ele, que é, né, o nosso Pai maior, não desampara ninguém. Isso é importante que a gente entenda. Emmanuel sempre dizia para o Chico, eu lembro dessa frase assim, muito claramente, nada dura para sempre. Nada. Pode ser o maior sofrimento, não vai durar para sempre. E o que é o sempre? Eu já falei, o tempo é relativo para cada um. Bom, a ideia tem muitos problemas na nossa vida, né? Você quer melhorar de vida? Gostaria? Bom, então trabalha muito, tá? Se dedica e aguarde em paz. É uma dica. Quer se curar? Equilibre-se, principalmente com bons alimentos físicos. Fuja dos fast food, dos ultraprocessados. E também espirituais. Busque lugares que te equilibrem,
Balada equilibra alguém? Talvez. Não sei. Tum, 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 né? Batistaca? Não sei. Mas de repente tem alguém que se equilibra na balada. É importante, para você se curar, buscar o quê? Se equilibrar. E eu não estou falando aí, não vou mais comer nada. Não estou falando isso, gente. Falei assim para a gente fugir. Eu não falei assim, não coma fast food. Eu não falei isso. Né? Não coma ultraprocessado. Adoro pão com mortadela. Né? Mas, se der para comer um pão com mortadela por mês, já melhorou pra caramba do que o cara que comia todo dia. Tá buscando um equilíbrio. A gente dá um passo de cada vez. A gente não pode ser, sabe assim, glutão. Sabe a pessoa que é glutona, que vai com a boca grande nas coisas? Não pode. Tem que ser devagar. Devagar se chega ao longe, tá, gente? Bom, outra coisa importante que requer muita paciência da gente todos os dias. Você quer conseguir um bom emprego? Esforce-se e aguarde em paz. Não sou eu que estou dizendo, são os espíritos, pelo amor de Deus. Mas se lembra do seguinte, tá? Quando você arrumar um bom emprego, que esse emprego ele vai requerer que você tenha também muito trabalho. No sentido também de manter esse emprego. Porque hoje é muito comum a gente observar, principalmente a galera mais jovem, quando vai procurar emprego, procura emprego, mas não quer trabalho. As coisas não são muito compatíveis. Emprego requer trabalho. Você tem que chegar no final do dia e se sentir o quê? Cansado. Oh, meu Deus! Mas o chefe me pediu tanta coisa hoje, amigo. Isso é trabalhar. Existem os abusos? Claro que existem, as explorações do proletariado. Gente, eu não estou falando dos extremos, tá? Eu estou falando de uma população hoje jovem que muitas vezes ainda não está acostumada com o dia a dia do trabalho. É só isso. Mas que precisa entender as necessidades. Uma outra necessidade importante, que aí requer muita paciência, é para aqueles que vão trabalhar diretamente com pessoas. Tanto que a maioria hoje prefere os computadores. Porque as pessoas dão muito trabalho. Trabalhar com pessoas não é fácil. Mas por que não é fácil? É importante, né, que a gente tenha paciência com eles, para aqueles que trabalham, que a gente seja cordato com quem trabalha com a gente, com quem está com a gente. Por quê? Com os nossos irmãos. Porque cada um, muitas vezes chega no seu trabalho, está no ônibus, está servindo um café e tem suas próprias dores, né? Estão em momentos de aflição, assim como cada um de nós. Então, lá daquela música do Titãs, que vocês devem conhecer, do Epitáfio, tem duas frases que eu gosto muito, né? Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Acho que todo mundo devia sair daqui hoje, buscar essa música no Spotify, seja lá onde o diabo for, e para ouvir, porque é importante, é bacana. A paciência, então, é a melhor ciência para se vencer na vida. Isso está lá no livro Agenda Cristã do André Luiz, no capítulo 29, que diz assim também: a paciência não é vitral gracioso para as suas horas de lazer. É muito legal, né? Eu sou muito paciente quando eu estou bem. Tá tudo bem, né? Eu sou tão paciente. Eu sou muito bem, não tenho nenhum problema, praticamente nenhum. Eu sou uma pessoa paciente. Não é assim, você é paciente quando a sua paciência é testada, né? Então, a paciência não é vitral gracioso para as suas horas de lazer, ela é amparo destinado aos obstáculos. Olha só, é um amparo. Daí que ser paciente é ser altivo conhecedor dos processos que qualificamos como dolorosos ou difíceis. É ser altivo conhecedor
dos processos que qualificamos como dolorosos e difíceis. Ou seja, o principal é reconhecer o problema. Também lá, no Emmanuel, isso mesmo. Também, agora no livro Encontro Marcado, nos dá sempre sua valiosa contribuição, né? Que ele diz assim: paciência, em verdade, é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal, e prosseguir corajosamente, cooperando com ela e junto dela, quanto nos seja mais fácil desistir. E aí é que a gente vai tocar num ponto chave e num ponto doído. Quantos buscam as vias do suicídio direto por não terem vontade de persistir um tantinho mais? Deixam o corpo físico em lastimáveis situações, através dos excessos de toda ordem. Porque a gente pode suicidar de várias maneiras, né? A gente pode buscar o suicídio, que não é só uma bala na cabeça, não é só pular de uma ponte. Existem várias maneiras, né? Até o André Luiz foi considerado suicida, porque ele tinha lá um sem número de problemas, ele tinha ciência dos problemas que ele tinha, ele fumava, ele bebia, né, com regularidade. Então, assim, o nosso caminho, muitas vezes a gente acredita que a gente não é um potencial suicida, mas a gente precisa estar de olho nas nossas atitudes todos os dias. Então, muitas dessas pessoas, que muitas vezes, né, falta paciência, buscam a morte e encontram a vida. Que vida? Uma vida muito pior do que a anterior, né? E agora numa projeção diferente e em perspectivas dolorosas. Tudo por não aguentarem em paz um pouco mais. É sempre um pouco mais, gente. A cada minuto no Brasil e no mundo, centenas de pessoas eliminam o próprio corpo físico em sua existência. Os órgãos de saúde e bem-estar questionam o porquê dessas ações. Há sempre uma história por trás disso, claro, um motivo, uma justificativa, mas em síntese, podemos afirmar que se aguardassem um pouco mais, basta um pouco mais, esses irmãs e irmãos, não cometeriam tal desatino. Então, a paciência também pode nos salvar a vida. Paciência é o poder que nos traz o reino da felicidade. Isso a gente encontra lá no livro Entre Irmãos de Outras Terras, ditado pelos Espíritos Diversos e psicografado pelo Chico. Ela na realidade, ela expressa a ideia de que a paciência é uma virtude que, quando cultivada, pode levar à felicidade, pois ajuda a lidar com as dificuldades da vida de forma calma e resiliente. Gente, a resiliência é um achado. A resiliência é aquela capacidade que a gente começa a aprender ao longo da nossa vida de suportar as adversidades. As coisas vão incomodar a gente cada vez menos, por isso que a maturidade é importante, muitas vezes. A gente vai se tornando resiliente. E é preciso se tornar resiliente para que a gente possa superar, possa ter a paciência de esperar o momento. Ela então expressa essa ideia, né? A citação sugere que a paciência não é apenas uma característica passiva de suportar coisas ruins, mas sim um poder ativo que nos permite perseverar diante de obstáculos e encontrar alegria mesmo em situações, aí ele pegou pesado, desafiadoras. Porque às vezes a gente está no fundo do poço e a gente tem que achar que a situação é simplesmente desafiadora. Gente, mas é muito mais legal. Para e pensa comigo.
Não é muito mais legal você olhar e falar assim, cara, isso não é um problema, isso é um desafio. Eu não sou mais eu vou passar por esse negócio. É muito mais legal a gente encarar como um desafio, sabe? No meu ponto de vista, tá? Ao não se deixar abater pela adversidade, a pessoa paciente consegue então o quê? Manter-se sereno e construir uma vida mais tranquila. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesmo para dá-lo a outrem na exemplificação. Olha, gente, essa frase é muito, muito longa. Ela está no Consolador, está na questão 254, lá do Emmanuel. Eu vou repetir a frase e eu vou destrinchar essa frase, porque ela é muito longa, mas para a gente entender aos pedaços fica mais fácil. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma, ponto. O que significa? Isso indica que a paciência autêntica não é uma característica superficial, mas algo profundo que emana do interior da alma, do espírito. Tendo amor e caridade. A paciência, nesse sentido, é uma forma de caridade, de amor ao próximo, pois envolve tolerância, compreensão e a capacidade de lidar com as dificuldades alheias com serenidade. Outro pedacinho da frase, que realizou muito amor em si mesmo. A frase ressalta que a paciência verdadeira, ela surge de um processo de desenvolvimento pessoal, onde a pessoa trabalhou o amor próprio e a autoaceitação. Olha, é difícil muitas vezes a gente trabalhar isso na gente, por conta daquele probleminha que nós temos. Qual é mesmo, hein? Orgulho, né? Orgulho é vaidade. Difícil. Bom, e dentro disso, nós podemos entender que o desenvolvimento da paciência, ela parte como parte de um processo de evolução espiritual. Ela vai envolver o cultivo do amor próprio, a autoaceitação e a busca pelo aprimoramento moral. Então, gente, olha só, o negócio é a gente ser paciente. Se a gente for paciente, vai conseguir um bocado de coisa boa para nossa evolução, tenho certeza. E aí, para o final da frase, para dá-lo a outrem, né, a outra pessoa, na exemplificação. Essa parte enfatiza que o amor e a paciência desenvolvidos internamente são naturalmente compartilhados com os outros, servindo como um modelo a ser seguido, um exemplo. A paciência, quando manifestada de forma genuína, serve como um exemplo para os outros, inspirando-os a buscar o autoconhecimento e a prática do amor. Em resumo, a frase sugere que a verdadeira paciência é uma consequência do amor cultivado dentro de si, que se expressa na capacidade de lidar com os outros de forma amorosa e tolerante, servindo de exemplo para a evolução espiritual, tanto própria quanto alheia. A gente é responsável por tudo aquilo que cativamos. Então, a gente tem que se cuidar e ainda cuidar do outro, para que a gente possa evoluir. Notamos que o tema é intensamente estudado na espiritualidade, por se constituir uma alavanca poderosa para o domínio do espírito sobre as forças contrárias que atuam em si mesma. E bota força contrária nisso, gente. A gente se vencer é muito complexo, mas a gente precisa, todos os dias, vencer as nossas más tendências. Vencer essa coisa que eu falei da reação, porque muitas vezes são descabidas, muitas vezes o outro não está preparado, né? Porque cada um tem uma personalidade, cada um tem a sua dor, né? Como eu disse lá da música.
suas próprias dores. A vitória no bem será sempre apanágio de almas virtuosas que encontram forças para atingir seus objetivos de níveis superiores. A paciência será sempre a amiga a cantarolar hinos de glórias enquanto persistirmos. Então, só para finalizar, já que eu tenho 5 minutos, deu certo? Preparei bem, estava bem amparada, meus espíritos estavam bem legais hoje comigo. Devia ter amado mais, devia ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe as alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. A ideia que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído pode ser interpretada como uma aceitação da imprevisibilidade da vida e uma confiança na jornada, mesmo sem um controle absoluto sobre os acontecimentos. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos demais a Carla. Esse é um tema que é pertinente a todos nós, né? Que tenhamos paciência, principalmente conosco e com os nossos processos, né? Porque precisamos. E agora vamos passar ao segundo momento da nossa reunião, que é o passe. Peço a todos que permaneçam sentados e aos passistas que se coloquem para o trabalho. Ai, nossa, estava desidratando. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, que possamos desenvolver dentro de nós essa virtude da paciência, que consiste principalmente em sermos caridosos conosco e com o próximo, que, como bem nos disse nossa amiga, nós não podemos medir a dor do outro. Nós devemos ser instrumento para ajudá-lo a passar por esses momentos de sofrimento, por esses momentos de dor. Então, onde nós não conseguimos ajudar que também não julguemos. Sejamos cada vez mais caridosos, amorosos e bondosos, conosco e com o próximo. Que essa energia que aqui hoje recebemos se estenda aos nossos lares, ao nosso trabalho, em cada nome que colocamos ali na caixinha de encarnados e desencarnados, todos aqueles que venham à nossa tela mental nesse momento, que recebam essa energia revigorante que toda a espiritualidade derrama sobre nós. Que o Senhor abençoe a vida da Carla e de toda a sua família e abençoe a nossa semana, o nosso retorno para os nossos lares e deixe o nosso coração quentinho e com a certeza de que Jesus nunca nos desampara. Nos momentos mais difíceis, é Ele quem está lá, com a mão estendida. Então, que possamos segurar nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus e termos paciência com o nosso caminhar. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou pedir a paciência de vocês, mais um minutinho. Vamos passar aos nossos avisos. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que colaboraram e estiveram presentes na nossa festa junina, domingo. Mais um ano foi um sucesso. E aqueles que não puderam participar, que venham no próximo ano, que participem dos próximos eventos da casa. Nesse sábado, inclusive, nós teremos um seminário com a Daniela Benzecri. O tema é o Espírito do Servir. De 9 às 13 horas, teremos um intervalo para lanche. Então, estão todos convidados e eu tenho certeza que será uma manhã de sábado muito proveitosa. Temos uma rifa no valor de R$5 dos quadros decorativos que estão lá na livraria e a rifa da nossa Airfry, que começou a correr na festa junina. A gente está só esperando fechar a cartela para poder fazer o sorteio, tá, gente? Temos as nossas redes sociais, estamos no Instagram como gbem.rio e no YouTube gbem.rio, onde vocês conseguem rever as palestras da casa, ficar por dentro de tudo que está rolando. Então compartilhem, né? Vamos propagar as coisas que acontecem aqui, a doutrina espírita também, que é muito importante. Temos os nossos avisos de sempre, que são os semanais da cesta básica. Lá fora tem um quadrinho do lado da cantina com os itens de maior necessidade de cada semana, mas são os itens básicos sempre: arroz, feijão, macarrão, sal, açúcar, café. A gente sabe que está tudo muito caro no mercado, mas se cada um puder contribuir com 1 quilo, a gente faz a diferença na vida de muita gente. Nossa livraria, biblioteca e cantina estão abertas 30 minutos antes e 30 minutos depois das palestras. O nosso brechó também necessita de doações, então quem tiver calçados, roupas, itens de casa em bom estado, tá? É importante que tragam para que nós possamos revender, porque é uma maneira da casa angariar fundos e também de proporcionar àqueles que de repente não possam comprar um item mais caro, de encontrarem coisas boas aqui num preço acessível na nossa casa. Também pedimos doação de fralda no tamanho M, porque a gente faz um trabalho aqui com gestante. Então, inclusive, quem tiver itens de bebê em bom estado, carrinho, trocador, roupinhas,
é sempre muito bem-vindo. As gestantes são acompanhadas e no final elas recebem um enxoval. Temos a nossa evangelioterapia, que acontece sempre antes das palestras presenciais, e temos alguns horários online também. Ela é aberta para todos, a evangelioterapia não tem início, não tem fim. É um estudo constante, é uma troca muito legal que acontece aqui. Convidamos também a todos a contribuírem com a nossa casa. Nós não temos ajuda nenhuma do governo, então quem mantém a casa somos nós que frequentamos, né? Qualquer ajuda é bem-vinda, qualquer doação. Temos o nosso Pix, então contribuam para que nós possamos continuar oferecendo um banheiro limpinho, a luz, para a conta estar paga, tudo certinho aqui. Temos também os nossos gatinhos, que eles também não têm fim, eles procriam aqui na casa. Então quem gosta de animais ou conheça alguém que goste, ou tem a possibilidade de doar ração também, é muito bem-vindo. Esqueci de algum aviso? Acho que não, né? Vamos ao sorteio do livro. Chegou mais alguém depois que eu iniciei a reunião? Está chegando a primeira vez na casa? Só o nosso amigo? Você então pode passar na livraria, tá? Para pegar um livro ali para poder estimular você voltar mais vezes e estudar a doutrina. Carla, me fala 2 números, de 1 a 100. De 1 a 100? Aham. 32. 32, o número está na perna... Ih, já foi? 32 já foi. Outro. Ah, já foi? Já. 52. 52. Tá na perna direita aí. Direita não, esquerda? Nem sei mais. Na esquerda, gente, desculpa. 52 está vazio? 35. 35. 35. Foi? Então, só pegar o livro lá na livraria, tá? Tenhamos todos uma boa noite, um bom retorno. Até a próxima semana. Aqui. Como que você não gosta? Eu ia tirar o que você estava falando.